Bom dia, está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar sobre o BNDES e a suspensão de linhas de financiamento. Vamos falar do mercado do trigo. O Brasil aumentou a importação de trigo da Grã-Bretanha. Vamos comentar das exportações durante o primeiro mês do ano e vamos falar do crescimento das exportações de carnes e também vamos comentar do PIB brasileiro e do PIB do agro. E eu vou conversar com Paulo Rezende de Castro Reis. Ele é diretor de Relações Internacionais, Institucionais, e nós vamos falar da balança comercial Brasil-Canadá 2022. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o BNDES e a suspensão de linhas de financiamentos. A Frente Parlamentar do Agronegócio emitiu uma nota oficial reforçando o discurso da deputada federal Júlia Zanatta, de Santa Catarina, no dia 8 de fevereiro, no plenário da Câmara dos Deputados, a respeito da suspensão das linhas de financiamento agropecuários por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E segundo a nota, o banco alega falta de recursos disponíveis um dia depois de anunciar o aporte de 2,9 bilhões de reais, mas não apresenta informações de forma pública de quanto já foi utilizado deste crédito relativo ao Plano Safra 22-23. Algumas dessas linhas haviam sido suspensas ainda em 2022 e foram retomadas no primeiro dia de fevereiro de 2023, segundo o comunicado do banco ao jornal Valor Econômico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, suspendeu 9 linhas para financiamento agrícola no último dia 6 de fevereiro. 2 semanas antes, o presidente da República anunciou que a instituição voltará a emprestar dinheiro para os projetos de engenharia em países como Cuba e Venezuela, que já deram calote em outras dívidas do mesmo tipo. Conforme mostram os dados expostos no site do BNDES, Cuba e Venezuela estão entre os países mais devedores nas linhas de financiamento do banco. Além disso, muitos desses créditos custearam obras vinculadas às empresas que se envolveram em escândalos de corrupção. Na lista, construtoras como Odebrecht, Camargo Correia e OAS. E agora vamos falar do mercado do trigo. O Brasil aumentou a importação de trigo da Grã-Bretanha. As importações de trigo daquela região, da Grã-Bretanha, aumentaram em dezembro em relação ao mês anterior, mas as chegadas na temporada até agora ainda estão atrasadas em relação ao ritmo do ano anterior. Pelo menos é o que mostram dados da alfândega, agora na última sexta-feira. As importações de trigo no mês totalizaram 155.300 toneladas. É o maior total mensal até agora nesta temporada, ante 67.800 toneladas em novembro. As importações acumuladas desde o início da temporada 22-23, em 1º de julho, totalizaram 707.700 toneladas, ante 1.080.000 toneladas no mesmo período do ano passado. O Canadá foi o maior fornecedor em dezembro, embarcando 97.200 toneladas, e também foi o maior fornecedor da Grã-Bretanha na temporada 22-23 até agora, com embarques de quase 290.000 toneladas. As exportações de trigo da Grã-Bretanha em dezembro totalizaram 143.800 toneladas, elevando o total da temporada para 576.000 toneladas, bem acima das 240.000 toneladas no mesmo período do ano passado.
E agora vamos falar um pouquinho sobre as exportações durante o primeiro mês do ano, ou seja, o mês de janeiro. O resultado das exportações do mês de janeiro não são o melhor indicador das tendências do exercício, mas o que foi registrado em janeiro passado proporciona uma boa ideia dos desafios que os segmentos produtores de proteínas animais terão que enfrentar no decorrer deste ano. Pois o milho, principal matéria-prima do setor, foi o segundo principal produto exportado pelo Brasil no mês. Perdeu apenas para o petróleo. A preocupação maior, porém, não está na receita, e sim no volume embarcado. Em janeiro foram perto de 6 milhões e 300 mil toneladas, um aumento de 132% em relação ao mesmo mês do ano passado, e quase 15% do total exportado em 2022. Assim, mantendo esse volume, em pouco mais de 7 meses serão atingidos os 45 milhões de toneladas que foram previstos pela Conab em 2023. Quanto à carne de frango, que em 2022 ocupou a 9ª posição na pauta cambial, iniciou o ano demonstrando um bom desempenho, pois sua receita cambial aumentou 42%, índice bastante superior à média nacional de aproximadamente 17%. Tal receita fez com que a carne de frango entrasse em 2023, ocupando a 8ª posição na pauta cambial e uma participação de 3,3% no total, 21,6% superior à registrada no início do ano passado. A tendência inicial é de que esse bom desempenho se repita no decorrer desse corrente exercício. Ainda assim, uma questão atormenta: será que o milho vai deixar? E agora vamos falar um pouquinho dos resultados preliminares da estatística de produção pecuária que foi divulgada agora pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e apontam que o abate de bovinos aumentou quase 7%. O de suínos cresceu 2,7% e o de frangos cresceu 2,1% no 4º trimestre do ano passado. Isso na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas, comparação com o 3º trimestre de 2022, o abate de bovinos teve queda de 5,2%. O de suínos reduziu 4,5% e o de frango reduziu 2%. Foram abatidas 7.440.000 cabeças de bovinos no 4º trimestre, uma alta de 6,9% frente ao 4º trimestre de 2021. E uma redução de 5,2% em relação ao trimestre anterior. O abate, ele gerou aí 2 milhões de toneladas de carcaças, um aumento de 4,7% em comparação com o mesmo período de 2021 e diminuição de 5,6% em relação à quantidade auferida no trimestre imediatamente anterior. E agora vamos comentar um pouquinho do PIB brasileiro em comparação com o PIB do agronegócio. Nos últimos anos, o PIB do agronegócio ele tem registrado uma taxa de crescimento maior que a do PIB Brasil. Em menos de 5 décadas, o país deixou de ser apenas um importador para se tornar um dos maiores proeminentes exportadores de commodities agrícolas e alimentos do mundo. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, calcula que o PIB do setor vai crescer 8% neste ano. Para o IBRE, o setor será o único a crescer de forma expressiva neste ano, quando o PIB do país deve ficar praticamente estagnado. A projeção do PIB está abaixo do mercado.
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela atualizou as projeções para a safra 2023 e as estatísticas mensais do complexo soja até dezembro de 2022. A projeção para a atual safra brasileira de soja não sofreu grandes alterações em relação ao levantamento anterior, que foi divulgado agora no mês passado, em janeiro, de acordo com as informações divulgadas pela Associação. A produção da soja continua em 152,6 milhões de toneladas e o processamento de grãos em 52,5 milhões de toneladas. Maiores volumes já registrados em toda a série histórica. É importante mencionar que as projeções da ABIOV para a atual safra, vamos dizer assim, consideram a retomada do cronograma de mistura de biodiesel ao diesel comercial em 15%, o chamado B15, a partir de março, conforme previsto em lei. Os números de produção de farelo e óleo de soja seguem inalterados, apontando recordes de 40,2 milhões de toneladas de farelo de soja e 10,7 milhões de toneladas de óleo de soja. E depois do intervalo, nós vamos falar da importância do Brasil no contexto produtivo mundial. E eu vou conversar com Paulo Rezende de Castro Reis. Ele é diretor institucional da Câmara de Comércio Brasil e Canadá e nós vamos falar da balança comercial entre os dois países no ano passado. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Newton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento: O Mundo das Utilidades. Caravelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Precisou? É safra. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Sisu, aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública. ProUni, aí vou eu. Com a nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu quero. Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o meu curso. É justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Domingo, 7h30 da manhã, tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora vamos falar da importância do Brasil no contexto produtivo mundial. O Brasil nunca foi tão decisivo para o abastecimento global de alimentos quanto nesta safra 22-23. Pela primeira vez na história, o Brasil deverá liderar as exportações mundiais, por exemplo, de milho, e responder por quase 55% dos embarques de soja. Pelo menos é o que indicam as estimativas já divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Com colheitas maiores este ano, os grãos brasileiros estão ocupando o espaço
deixado pelos produtos americanos, argentinos e ucranianos, cujas vendas ao exterior diminuíram devido a problemas climáticos ou geopolíticos. O USDA projeta uma safra brasileira de milho, por exemplo, da ordem de 125 milhões de toneladas, ou seja, quase 11% do total mundial, e prevê embarques de 50 milhões de toneladas, 27,6% do volume transacionado entre os países. No ciclo 21-22, o Brasil representou 9,6% da produção e 23,5% dos embarques. Vale lembrar que o Brasil começou a exportar milho para a China no ano passado e que o volume de vendas tende a aumentar independentemente dos concorrentes. No caso da soja, se confirmadas as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o Brasil, com 92 milhões de toneladas, responderá por uma fatia recorde de quase 55% das exportações mundiais de soja em grãos, agora em 22-23, ante 51,4% em 2021-2022, sendo que a produção do país representa pouco menos de 40% do total global. E agora eu vou conversar com Paulo Rezende de Castro Reis. O Paulo Rezende, ele é diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e nós vamos falar da balança comercial entre os dois países no ano passado. Paulo Rezende de Castro Reis, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, para falar de negócio, e negócio que envolve muito dinheiro, né? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Toninho, um prazer estar aqui com vocês hoje. Paulo, 2022 foi um ano muito bom, tanto para o Brasil quanto para o Canadá, nessa relação, vamos dizer assim, comercial entre esses dois países, né, Paulo? Foi, Toninho. Na verdade, nesse último ano, a gente bateu um recorde histórico nos negócios entre Brasil e Canadá, atingindo 10,5 bilhões de dólares. E se a gente comparar com o ano anterior, de 8 bilhões, a gente vê que é um crescimento super expressivo. Agora, existe uma possibilidade desse número crescer agora neste ano de 2023? A gente está trabalhando com essa perspectiva. O ano passado foi um ano de retomada, de pós-pandemia. Os negócios têm crescido tanto na questão de importações como exportações. A gente tem muitas perspectivas em diferentes setores aqui, principalmente relacionados ao agronegócio. Ô Paulo, mesmo o Brasil estando com uma configuração política diferente, isso daí não atrapalhará o comércio, os negócios entre Brasil e Canadá, não, né? Não, eu acho que o setor de agronegócio do Brasil é um setor forte, independente da configuração política ali. Eu acho que a base produtiva é muito sólida e os negócios, as oportunidades de negócios são muito amplas para essa área. A gente vê na própria relação com o Canadá, tem muita sinergia, muitos projetos sendo aprovados, inclusive com a liberação recente no ano passado já para a exportação de carne brasileira para o Canadá, que a gente nota que uma parte desse crescimento se deve já a uma abertura de mercado de carne, de venda de carne brasileira para o Canadá, proteína animal brasileira para o Canadá. Bom, recentemente, agora, se não me falha a memória, em dezembro, o Brasil comprou muito trigo. O Brasil é um bom cliente de trigo do Canadá, né? Mas além do trigo, Paulo, quais são os outros produtos que o Canadá manda para a gente aqui? Olha, a gente tem também todo aquele setor ligado a ervilhas e outros grãos. A gente tem também uma série de oportunidades
além dos grãos, eu acho que o que mais chama atenção e que teve um impacto direto na pauta é a questão dos fertilizantes, adubos e fertilizantes que a gente importa do Canadá, principalmente essas importações aumentaram, principalmente como reflexo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, ele beneficiou vários outros países, né? Inclusive o Canadá é um deles, como você citou, na área de fertilizantes. Haja vista que o Brasil consome, vamos dizer assim, ou importa entre 80% e 85% do fertilizante que consome, e o Canadá é uma fonte muito grande dessa transação, e eu tenho quase certeza que para esse ano de 2023, 2024, deve crescer muito a importação de fertilizantes, né, Paulo? Vai, eu acho que é uma crescente. No ano passado, a gente estabeleceu novos negócios nessa área, a parceria com o Canadá nessa questão estratégica é muito forte, e a gente pode contar, então, com esses produtos do Canadá que vêm apoiar o desenvolvimento da nossa indústria aqui agrícola, e dando um reflexo muito positivo que, inclusive, como você também comentou recentemente, tem um impacto positivo nas próprias exportações brasileiras. Eu vejo que o Brasil, por exemplo, dentro do agronegócio, inclusive eu citei agora, o Brasil vem numa crescente muito grande, principalmente soja, milho, carnes. Quer dizer, vem tendo aí um impulso muito significativo, e isso eu tenho quase certeza absoluta que deve ter aí um bom crescimento de relacionamento comercial com o Canadá, esse crescimento brasileiro do agronegócio. Por quê? Porque nós estamos sentindo, por exemplo, quando você pega a China, aquela vastíssima região, aquele continente enorme, com apenas 7% de área agricultável. O próprio Canadá também tem um problema de área agricultável no Canadá, uma área menor. E nós ainda temos aqui por volta de 30, 40 milhões de hectares para serem abertos. Áreas que já foram utilizadas e que agora estão aí não sendo utilizadas, mas que começam a serem utilizadas essas áreas. Então, eu acho que para o Brasil vai ser mais vantajoso do que para outros países. Quer dizer, a necessidade de outros países precisarem na área de alimentos, principalmente soja, milho, carnes, né, leite. É verdade, como você comentou, a gente está com uma janela de oportunidade muito boa nessa questão do agronegócio. O agronegócio brasileiro é reconhecido internacionalmente, inclusive pelo próprio Canadá. Entre os principais itens da nossa pauta de exportação para o Canadá, a gente tem o açúcar e derivados, a gente tem o café também, que entra forte no Canadá, mas eu acho que mais importante que isso, o Canadá está aberto a uma diversidade de produtos que a gente tem procurado levar para o mercado canadense. Inclusive, aproveito até para comentar que a gente está fazendo uma missão agora no início de maio para a principal feira de alimentos e bebidas do Canadá, que se chama CIAL Canadá, levando empresários, produtores de diferentes regiões do Brasil, inclusive levando uma chefe brasileira para fazer uma agenda paralela à feira. Então, além de expor no stand ali nessa feira, as empresas que estão indo conosco vão ter a oportunidade de apresentar os seus produtos num jantar para compradores feitos por uma chefe brasileira, onde esses compradores canadenses vão ter a oportunidade de experimentar os produtos brasileiros ali num jantar, num restaurante exclusivo, e ter acesso aos produtores ali, como se fosse uma rodada de negócios VIP ali, onde você não só conversa, promovendo não só essa conversa entre produtor e importador, mas promovendo um momento de degustação, porque é muito diferente a gente ver um palmito num vidro ali na vitrine de um stand
e você está num jantar, por exemplo, provando um palmito, falando, nossa, que coisa diferente que eu nunca comi, e a gente fala, inclusive o produtor do palmito está sentado aqui do lado e você fala direto com ele. Bom, Paulo, você citou esse evento, inclusive vai acontecer agora em Dubai, se não me falha a memória, uma feira também internacional, a Good Food, uma coisa mais... Good Food, parece que é exatamente isso. E agora no mês de fevereiro. E a Cial vai acontecer em março. A Cial Canadá acontece início de maio. Maio. Então, acho que é até legal a gente ter a oportunidade de comentar aqui no seu programa, porque dá tempo das pessoas se prepararem para participar, para ter essa participação, ter um acesso ao mercado canadense. Inclusive, além da participação da feira e dos jantares, a gente faz visitas técnicas, vendo ali como que se comportam os produtos, não só brasileiros, mas dos concorrentes nos diferentes pontos de venda. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente promover o acesso dos produtos agrícolas brasileiros no mercado canadense. Ô Paulo, nós temos aí 1 minuto e 30 só. Eu só queria te fazer uma pergunta, o seguinte, já está fechado, por exemplo, essas empresas que irão à feira em maio, já está fechado? Porque senão, a gente poderia ver aqui, o pessoal que está nos acompanhando agora nesse momento, se tem interesse em ir levar o seu produto, como é que faz o contato? Você tem 1 minuto para falar isso aí. Perfeito. Então, isso aí eu acho que até eu agradeço essa oportunidade. A gente está formando um grupo, já temos vários inscritos, mas ainda não está fechado, as portas estão abertas para aqueles produtores que, inclusive, vale mencionar que é multissetorial. Então, a gente pode levar arroz, carne, fruta fresca, mel, castanhas, café, pode ser qualquer alimento. E o contato é comercial@ccbc, e aí o CCBC, para lembrar, é referente à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ccbc.org.br. Então, de novo, comercial@ccbc.org.br. Entre em contato conosco, porque a gente está justamente fechando esse grupo agora até o final desse mês. Então, ainda tem chance para quem quiser participar. É uma oportunidade super especial para conhecer um mercado maduro, um mercado que tem interesse nos produtos brasileiros e acompanhado com uma equipe já com outras empresas, com o próprio pessoal da Câmara, que vai estar lá para dar um apoio, e com a participação no stand, nos jantares temáticos e visitas técnicas para conhecer um pouco o mercado e os concorrentes. Tá certo. Bom, eu conversei com Paulo Rezende de Castro Reis, ele é diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e agora, no mês de maio, vai ter um evento muito importante no Canadá, a Cial Canadá. Você que está acompanhando, que é empresária do setor de alimentos, está aí uma oportunidade para você levar o seu produto para vender para os canadenses. Paulo Rezende de Castro Reis, mais uma vez, muito obrigado, obrigado mesmo. E eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço para você e para todos que estão assistindo esse programa. Obrigado, Paulo. Até logo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.